Oi pessoal, meu nome é Amanda e essa é a parte 2 da aula onde eu vou falar sobre as tecnologias que a gente tem disponíveis dentro do PowerPoint para fazer animações e montar aí os vídeos pitch de vocês. Então, a primeira parte desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as imagens na extensão .png. O que essas imagens são, né? Elas possibilitam que a gente mexa na imagem sem aquele fundo branco. Por exemplo, ali no meu quadro, vocês estão vendo que tem a ilustração e tem um fundo branco em volta. Então, se eu for passar essa ilustração para o computador e quiser ali em .png, eu tenho que excluir esse fundo branco para ficar só a bonequinha, entenderam? Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui aparecendo, mas basicamente é isso. E como que vocês conseguem essa imagem, né, sem o fundo, para poder inserir ali dentro da animação de vocês? Pesquisando no Google. Então, vocês têm que basicamente pesquisar, ou, por exemplo, se você pesquisar maçã.png no Google, vai aparecer uma série de imagens da maçã com um fundo quadriculado. Normalmente, esse fundo quadriculado indica pra gente que essa imagem, quando a gente jogar em um programa de edição, ela vai estar sem aquele fundo, tá? Por que eu falei normalmente? Porque agora a Google já tá achando um jeito de driblar e colocar o fundo quadriculado falso pra gente baixar e, na verdade, não é .png. Mas caso isso aconteça, a gente tem uma outra opção, que é você pode recortar a sua própria imagem. Então a gente tem aí uma série de programas que possibilitam que vocês cortem a imagem de vocês para poder tirar esse fundo. E dentro deles a gente tem o próprio Photoshop, né? Que é para mim é o programa mais completo. Eu não é puxando a sardinha pro lado da Adobe, mas eu acho que vale a pena fazer uma assinatura básica ali da Adobe para a gente ter acesso aos programas básicos de edição, porque faz falta e eu acho que são programas muito simples de mexer, que as pessoas conseguem, né, de uma forma autodidata aprender um pouquinho. Fora que o preço é bastante acessível, se não me engano, da última vez que eu olhei estava R$ 49,00 anual, o acesso ao Photoshop e a mais um ou dois programas, se não me engano. Então, é isso, eu recomendo de verdade. E além do Photoshop, né? A gente tem, então, o CorelDRAW, também é um programa de edição amplamente utilizado na área do design. E eu, pessoalmente, não tenho muito contato com o Corel, eu já aprendi no Photoshop, segui no Photoshop direto. E, né, para quem não quiser baixar nenhum aplicativo no computador, a gente tem um aplicativo de celular que chama Photocut. Eu vou deixar passando aí o nome dele. Ele faz esse recorte também das imagens. Então, o próprio PowerPoint consegue recortar a imagem para vocês. Só que é necessário que essa imagem, para ser recortada no PowerPoint, tenha um fundo muito neutro. Um fundo ou todo branco ou todo cinza, de uma cor bem discrepante da cor da imagem que você quer recortar. Se, por exemplo, você quiser recortar uma caixa de leite, que costuma ser branca, é ideal que o fundo seja preto, para poder contrastar essa caixa de leite. Também, porque o PowerPoint, se você insere uma imagem branca com um fundo branco, ele não reconhece que a imagem e o fundo são coisas separadas. Ele vai selecionar tanto o corpo da imagem quanto o fundo na hora de recortar. Então, é importante vocês darem atenção a isso, tá? A ferramenta de recorte do PowerPoint não é tão boa. Então, encerrando essa primeira parte, a gente vai entrar agora dentro do PowerPoint em si, tá? A minha versão do PowerPoint que eu vou inserir aí nas imagens é a versão de 2013, não é a versão mais atual, mas se vocês tiverem a versão mais atual, vocês vão ver que ela tem mais uma série de recursos que eu não tenho. Vocês podem explorar e mexer também. Então agora eu vou deixar só minha voz passando aqui para poder mostrar para vocês as imagens aí da tela do PowerPoint, tá? Ali em cima no menu a gente tem essa aba animações, é basicamente dentro dela que a gente vai mexer. Essa aba animações, ela contém todos os efeitos que vão ser inseridos nas imagens, todas
a organização da ordem dos efeitos e tempo e tudo mais. Então, entrando ali na aba animações, a gente vê que tem ali uma série de efeitos. Estão vendo? Efeitos de entrada, efeitos de ênfase, efeitos de saída e efeitos de caminho de animação. Esses efeitos, eles, cada um, né, tem uma função específica. Os efeitos, vou passar rapidamente aqui para vocês. Os efeitos de entrada, eles são os efeitos que introduzem a animação no quadro, né? Ali, por exemplo, o efeito de aparecer, de esmaecer, isso tudo vocês podem explorar no programa de vocês. Eu vou botar apenas alguns exemplos aqui, passando rapidamente, mas vocês podem ver que todos esses exemplos, eles introduzem a minha imagem no quadro da animação. Depois a gente tem os efeitos de ênfase. Os efeitos de ênfase, eles vão dar uma ênfase, um destaque diferenciado àquela imagem, a depender se é uma imagem, se é uma letra, ele dá um destaque diferente. Então, ali a gente tem, por exemplo, o pulso, que vai pulsar essa imagem, tem a vibração de cor, que vai mudar ali um pouquinho o tom do objeto ou da letra, e um vai e vem, e todos esses exemplos aí que eu tô passando para vocês. Tá? Também as animações de ênfase em letras aí, ó. Cor do pincel, cor da fonte, sublinhado, piscar com negrito. É muito interessante para quando você tem um texto e você quer dar uma ênfase em uma parte do texto. Aquela parte que se fosse no Word você colocaria em negrito, aqui você pode dar uma animação diferenciada. Lembrando, gente, que todos esses efeitos que eu tô falando para vocês aqui do PowerPoint, a gente, além dos efeitos que aparecem na lista principal, a gente tem efeitos adicionais. É só descer ali no menu e ali embaixo a gente tem, ó, mais efeitos de entrada, mais efeitos de ênfase, mais efeitos de saída. Ali a gente tem a lista completa, que é bastante grande, vocês podem explorar, que vai ter bastante coisa para poder vocês verem lá, tá? Então, voltando, os efeitos de saída, eles vão retirar a minha imagem do quadro. Assim como os efeitos de entrada colocam a imagem, os de saída vão fazer o contrário, vão fazer ela sair do quadro. Então, eu tenho desaparecer, esmaecer, sair, flutuar para fora. Vou colocar aí os exemplos para vocês e vocês vão ver que eles estão todos tirando a minha imagem do quadro, né? Da mesma forma, a gente tem na lista a lista completa ali dos efeitos, além dos que aparecem na lista principal. E essa parte de caminhos na animação, para mim é a mais interessante, porque é nela que a gente vai ter a liberdade de criar animações mais diferenciadas, né? E deslocar mesmo personagens, deslocar, por exemplo, um carro e de forma mais livre do que as outras animações permitem. Então a gente tem a animação de linhas, a animação de arcos, a de voltas, a de formas, loops e principalmente a de trajetória personalizada. Essa animação de trajetória personalizada, a gente consegue fazer qualquer imagem, fazer qualquer coisa. A gente consegue desenhar toda a trajetória que a gente quer que essa animação, que essa imagem percorra no quadro. É muito interessante. Então, ali também, da mesma forma, a gente tem a lista completa, que tem muito mais animações do que a lista geral. E agora a gente tem que saber, né, como que eu vou organizar esses efeitos. E eu vou organizar a ordem desses efeitos por meio do painel de animação. Ali no painel de animação, eu tenho todos os efeitos que eu inseri no meu slide em ordem de aparição. O primeiro efeito que está aparecendo, o segundo efeito que está aparecendo, o terceiro, até o último. Então, esse painel de animação, ele serve para você saber mesmo o que está acontecendo, qual a ordem de animações que está aparecendo ali no seu slide. Então, ali na aba iniciar, é possível determinar a forma com que o efeito será inserido no quadro.
Dentro dela temos as opções ao clicar, que faz com que o efeito apareça com o clique do mouse ou ao passar o slide com a tecla seta para a direita. Com o anterior, faz com que ao clicar com o mouse ou a seta, dois ou mais efeitos selecionados sejam exibidos concomitantemente, de forma sobreposta. Então, eles vão aparecer na tela ao mesmo tempo e após o anterior, que é quando você consegue colocar uma animação seguida da outra. Logo, você vai selecionar para a primeira animação aparecer e depois a segunda vai aparecer logo em seguida. Além disso, a gente tem as abas duração e atraso, onde é possível inserir a quantidade de segundos que você deseja que seu efeito dure. E é importante se lembrar, né? Quanto mais segundos o efeito durar, mais lentamente ele vai acontecer. Então, a gente tem também aí nessas opções, outra opção muito interessante, que é a opção opções de efeito. Na opções de efeito, a gente pode determinar as opções de personalização para cada animação. Então, selecionando ali, a gente consegue ver que para cada animação a gente tem se ela quer ir, por exemplo, para baixo, para a esquerda, para a direita, para cima, aparecendo por parágrafo, aparecendo como um objeto completo. Então, a gente tem ali diversas opções para você personalizar a sua animação. Ela não precisa ser da forma que ela aparece primariamente. E caso você deseje adicionar mais de um efeito em uma mesma imagem, que é o que a gente costuma fazer muito, após inserir o primeiro efeito, você tem que selecionar a imagem desejada e clicar na aba Adicionar animação. Fazendo esse processo, clicando na imagem que você deseja e adicionando uma animação, esse recurso permite que dois ou mais efeitos sejam inseridos em uma mesma imagem. Então, se você quer fazer com que um bonequinho corra e gire, você tem que selecionar essa opção Adicionar animação, porque senão ele vai primeiro correr e depois girar. Se você quer que ele faça os dois ao mesmo tempo, essa animação ela tem que ser adicionada numa mesma opção. A gente deu, né, uma pincelada grande aqui pelo PowerPoint e beleza. Eu vou deixar algumas animações passando aqui enquanto eu falo, algumas animações que eu fiz no PowerPoint. Então, depois que eu fiz essas animações, como que eu vou gravar, né, esse vídeo para poder eu transformar essa minha apresentação de PowerPoint em um vídeo para poder circular na internet? Na aba Apresentação de Slides, essa aba ela apresenta o recurso Gravar apresentação de slides. Esse recurso ele possibilita que você faça a sua apresentação enquanto você grava o tempo que você leva para passar cada slide. Dessa forma, ao final, você possui o registro de sua apresentação de forma automatizada, passando automaticamente os slides em um tempo pré-determinado. Essa opção, ela permite que você grave uma narração juntamente à sua apresentação. Portanto, caso você possua um microfone em seu computador, experimente narrar o seu vídeo enquanto você grava a sua apresentação. O resultado pode ser bem interessante. Outra opção para a gravação da narração é utilizar o próprio gravador de áudio do seu celular. Após gravar a sua apresentação de slides, você tem que salvar o seu arquivo nas opções do vídeo do Windows Media ou vídeo MPEG-4. Essas duas extensões, elas são extensões de vídeo que vão permitir que você insira a sua apresentação em programas de edição de vídeo posteriormente, para poder adicionar recursos como uma música, um áudio em um arquivo separado e entre outros. E uma sugestão muito acessível de programa de edição de vídeo que eu tenho é o Windows Movie Maker. Ele costuma vir no computador, nos computadores com Windows. Caso seja um computador que não tenha um Windows ou um computador mais novo, porque é um programa já mais antigo, ele está disponível na loja da Microsoft de forma gratuita para poder vocês fazerem download. Então é um programa de interface extremamente simples, extremamente fácil, que possibilita diversos recursos de edição e não é um programa assim profissional, né? Não vai te deixar fazer uma edição profissional daquele vídeo, mas vai te deixar fazer uma edição bem completa, bem bacana, tá?
E além disso, né, caso vocês tenham dificuldade de encontrar o Movie Maker, uma opção da Adobe que a gente tem é o Adobe Premiere, que é um dos programas mais utilizados para edição de vídeo ultimamente e bem completo, já permite uma edição mais profissional. Demanda um pouquinho mais de técnica, mas como eu disse, os programas da Adobe têm todos uma interface muito clean, muito simples. Então, finalizando a nossa aula, eu vou citar aqui uma frase do Steve Jobs, na qual ele diz que a criatividade é a arte de conectar ideias. E é basicamente isso que eu vim sugerir para vocês, que vocês conectem suas ideias e sejam criativos, explorem os programas, explorem as ferramentas que eu disponibilizei aqui para vocês. E caso vocês tenham a habilidade, mesmo que seja ali uma coisa que vocês acham que não tenham, tentem ilustrar as próprias imagens, criar os próprios personagens. É sempre, quanto mais nosso trabalho for, mais completo ele será. Então, essa é a dica que eu tenho para vocês. Explorem a criatividade de vocês, não se restringam. E é isso. E outra dica muito importante que eu tenho para dar para vocês é caso vocês venham a utilizar a imagem de terceiros, de outras pessoas, outras ilustrações, de outros ilustradores, caso você não tenha essa habilidade mesmo para poder criar o seu próprio personagem, caso você ache que vai ficar melhor com uma imagem de estoque, cite qual que é o autor daquela imagem. A não ser que você utilize uma imagem de banco de imagens, né? O banco de imagens, ele ali disponibiliza várias imagens sem direitos autorais. Normalmente essas imagens são pagas, muitas são gratuitas, mas normalmente a gente acha mais imagens pagas de banco de estoque. Então, caso você venha utilizar uma ilustração de um outro artista, uma outra pessoa, ao final do seu trabalho, ao final da sua apresentação, do seu vídeo, lá nos créditos, coloque o nome do ilustrador, de onde você retirou aquela imagem, porque a gente tem a lei de direitos autorais que nos resguarda, né? Nós, artistas, de plágios e de utilizações indevidas na nossa imagem. É sempre importante lembrar que cada desenho que está na internet foi feito por uma pessoa, e aquela pessoa despendeu tempo, despendeu trabalho para poder fazer aquela ilustração, e não é fácil, muitas vezes eu demoro aí 3, 4 dias para fazer um desenho, então ver ele depois sendo utilizado de forma indevida é muito dolorido, é muito triste, já aconteceu comigo, então é importante saber isso. Eu vou agradecer muito a atenção, vou agradecer muito o apoio de todos os professores, a professora Raquel, que me solicitou gravar essa aula para vocês, a professora Viviane, todos os professores do Núcleo Paixão, que me dão muito apoio sempre, a professora Marinês, minha orientadora de pesquisa, a professora Juliana, minha co-orientadora. Muito obrigada a todos pela atenção na aula e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.